Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante. Para dar sequência ao nosso curso, então nós falaremos agora, nós teremos uma aula sobre a Lei 12.378 de 2010, essa lei que criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, regulou a atividade do arquiteto e do urbanista e também criou tal Conselho de Arquitetura e Urbanismo nos estados e no Distrito Federal. Então, nesse momento, eu vou abordar esta lei, os seus aspectos técnicos, e eu espero que vocês gostem. Beleza? Vamos lá então? Simbora com o professor. Simbora comigo, meu amigo. Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante, chegando para mais uma aula. Simbora falar sobre a Lei 12.378 de 2010, esta importante norma que trata especificamente sobre arquitetura e urbanismo. Nós vimos aqui, regulamenta as atividades então de arquitetura e de urbanização, cria os conselhos, não é isso? No âmbito brasileiro e também no âmbito dos estados ou do Distrito Federal. E sobre isso nós então continuaremos aí a nossa missão. Na aula anterior, eu trouxe os requisitos iniciais, eu falei quais são as atribuições que poderão ser exercidas por estes profissionais, falei sobre a possibilidade de ter algumas destas atividades que possam ser exercidas de maneira privativa e outras compartilhadas. Falei quais são os campos de atuação. Lembra lá? Arquitetura paisagística, tudo aquilo? Pois é, falamos muito sobre isso. Eu tenho certeza absoluta que você anotou tudo, fez um belo de um resumo e nós concluímos aquela aula fazendo um exercício. E chegou a hora de avançarmos um pouco mais. Vamos entender um pouco melhor os conselhos, vamos em busca de algumas destas informações, ok? Simbora com o professor, partiu a aprovação. Gente, então é hora de falar, repito, sobre a Lei 12.378 de 2010 e respectivas alterações. Podem ficar tranquilos contra isso. Então, quanto a isso, não podemos esquecer que esta lei trata sobre o exercício da arquitetura e urbanismo, criou os conselhos, então, de arquitetura e de urbanismo no Brasil e os conselhos de arquitetura e urbanismo dos estados e do Distrito Federal. Essa é a missão da Lei 12.378. Gente, esta lei, ela é extremamente cobrada. Ela é cobrada em vários concursos. Concursos para os conselhos de arquitetura e urbanismo, caem provas de procuradorias, caem provas para os cargos de engenheiros, olha, são inúmeras as provas que cobram este assunto. E, evidentemente, nós não poderíamos, então, deixar de dar ênfase. Inclusive, eu já vi questões desta norma em provas para a magistratura federal. Portanto, é uma lei extremamente cobrada. Bem, dando sequência no nosso curso, repito, um curso pautado na objetividade. Eu não estou tecendo maiores comentários, não estou fazendo comentários além daqueles que são necessários para que você faça uma prova. E isso merece destaque. Eu recebi então uma pergunta lá no meu Instagram da Simone. A Simone, então, ela é de São Paulo e ela me perguntou: professor, eu vi que o seu curso é muito objetivo, que os seus comentários são bem limitados. Não é que são limitados, são extremamente no mesmo, no tamanho da sua necessidade. Eu não vou trazer para você informações além daquelas que são necessárias. Não é o nosso objetivo. O seu edital é gigantesco. Nós temos que ser, então, precisos. Precisos significa trazer as ideias com os comentários necessários. Nem mais, nem menos. O meu curso é um curso preciso. Vamos dar sequência agora e eu quero falar sobre o registro do arquiteto e urbanista no Conselho. Como é feito esse registro? Como poderá ser feito esse registro? Então eu vou trazer agora aqui os detalhes para que você entenda
como será feito este registro, tá? Então, para que você possa fazer o uso do título de arquiteto e também de urbanista, e também para que você possa exercer as atividades profissionais que são privativas, aquelas que são privativas, então, dos arquitetos aí e dos urbanistas, para que você possa fazer isso, é obrigatório. E aí isso é importante que você tenha em mente. É obrigatório, tá? Então, um registro profissional aí no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado ou do Distrito Federal. Gente, aqui tem duas ideias que eu quero que você leve para a nossa prova. E eu serei bem prático sem qualquer juridiquês. Você fez um curso de arquitetura e urbanismo, você se formou arquiteto, você quer atuar como arquiteto, você quer. Nesse caso, para que você possa atuar como arquiteto, é necessário que antes você tenha o seu registro no Conselho de Arquitetura e de Urbanismo. Só que nesse caso, a banca vai querer falar que você tem que fazer esse registro no Conselho de Arquitetura e de Urbanismo do Brasil. E não é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. São os conselhos de arquitetura e urbanismo dos estados e do Distrito Federal. Então você vai fazer isso no conselho do estado onde você vai atuar. Então nós temos que destacar isso. Eu vi uma prova em que a banca justamente explorou esta ideia. Evidentemente que nós não vamos cair nesta aí, né? E mais, esse registro, então, que nós acabamos de mencionar, uma vez que você consiga realizar este registro, você poderá atuar em todo o território nacional. Então, o seu registro como arquiteto o habilita a atuar em todo o território nacional. E aí, certamente, você está me perguntando, professor, espera aí. O senhor me disse que o registro deve ser feito no estado. Mas esse registro me habilita em todo o Brasil? É isso mesmo. O registro é feito no seu estado ou no Distrito Federal, para quem está no Distrito Federal. Mas a sua habilitação será em todo o território nacional. Você poderá atuar em todo o território nacional. Beleza? Pronto! Mais aqui duas ideias que você então já conseguiu aí pegar para a nossa prova. Bem, nesse caso, o que é necessário que você então faça para ter o seu registro? Então, quais são aquelas condições mínimas necessárias? Porque não é somente esse documento que trata sobre o registro, tá? Esse apenas é mais um documento. Mas nos termos da nossa Lei 12.378, são requisitos para o registro: capacidade civil. Então deve ser um agente capaz, aí nós temos que fazer remissão ao que está no Código Civil, não é isso? Lá nós temos então os conceitos de capacidade, as condições que são então tidas para que uma pessoa seja considerada como capaz. Temos capaz de fato, capazes de direito, então nós temos que levar isso em consideração. E mais, você precisa de um diploma de graduação em arquitetura e urbanismo. E isso, tá? Você deve obter esse diploma em uma instituição de ensino superior que seja reconhecida pelo poder público. Então, para que você possa ter o seu registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, você precisa necessariamente diploma de graduação em arquitetura e urbanismo e ser capaz, tá bom? Mas poderão ainda obter, gente, registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal aqueles que são portadores, então, de diploma de graduação em arquitetura e urbanismo, até aí tudo bem, ou aqueles que têm ainda diploma só de arquiteto, ou aqueles que ainda têm diploma de arquiteto e urbanista. Por quê, gente? As instituições nacionais, algumas delas oferecem um curso só de arquitetura e outras instituições oferecem o curso de arquitetura e urbanismo. Vai depender do curso que é oferecido
pela instituição, tá bom? Como eu disse a vocês, esta instituição tem que ser reconhecida pelo poder público. Mas e se for uma instituição no exterior? E se de repente você fez o curso no exterior? Será que você poderá atuar no nosso território? Olha o que diz aqui a nossa norma. Se esse seu título foi obtido em uma instituição estrangeira, nesse caso você deverá fazer a revalidação do seu diploma em uma instituição nacional credenciada. Vou dar um exemplo. Você fez o seu curso nos Estados Unidos. Então, o seu curso é de arquitetura e urbanismo, você fez nos Estados Unidos. Até aí, tudo bem. Você quer utilizar aqui no Brasil? Quer? Ótimo. Você vai ter que revalidar o seu título. Isso é fato. Você vai ter que revalidar e para isso existem as instituições que são credenciadas. Você não vai poder fazer isso em qualquer instituição, não. E mais, uma vez que você tenha cumprido todos os requisitos, então, todos, aí você poderá, então, no caso, obter registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal. E isso deverá ser feito em caráter excepcional e por tempo determinado. Isso para aqueles profissionais que são estrangeiros sem que tenham domicílios no país. Então vamos supor agora aqui uma situação. Um determinado arquiteto, ele é morador da Alemanha. Esse é um fato que eu testemunhei. Um arquiteto da Alemanha foi contratado para fazer um serviço no Brasil. Ele veio executar um projeto no Brasil. O que aconteceu? O diploma dele é alemão. Ele não mora no Brasil, ele é estrangeiro. E aí ele queria atuar aqui. Bem, nesse caso, ele trouxe o diploma dele de uma instituição reconhecida e a ele foi dada em caráter excepcional e por tempo determinado a autorização para aqui então exercer essa atividade. Isso aconteceu. Então aqui você tem um conselho, né, vamos dizer assim, altamente atuante e principalmente preocupado com o controle da atividade profissional, tá bom? Esta concessão de registro em caráter precário, ou seja, em caráter excepcional, por tempo determinado, ela fica condicionada à efetiva participação do arquiteto, gente, tá? Com registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, e com domicílio no país, no acompanhamento em todas as fases das atividades que serão desenvolvidas. Então, gente, o que acontece aqui? O estrangeiro, mesmo que ele venha aqui desenvolver a atividade, isso não deixará de lado que os arquitetos e urbanistas nacionais acompanhem o serviço daquele estrangeiro. Então, as atividades que serão desenvolvidas pelos profissionais estrangeiros serão acompanhadas em todas as fases pelos arquitetos e urbanistas brasileiros, tá bom? E mais, existe a possibilidade de se ter o exercício ilegal da arquitetura e do urbanismo? Sim, tá? Então, exerce ilegalmente a profissão de arquiteto e urbanista, gente, qualquer pessoa física ou jurídica que realizar atos, que prestar serviços, sejam tais públicos ou privados, e que sejam privativos dos profissionais, então, de arquitetura e urbanismo. Então, a partir do momento, vou dar um exemplo, se um engenheiro civil realizou uma atividade que é exclusiva de um arquiteto, ele exerceu ilegalmente a função de arquiteto ou urbanista. Por quê? Aquela atividade, nos termos da lei, ela é privativa. Privativa, não se esqueçam disso, jamais. Ela é privativa do arquiteto. Ah, professor, mas ele é engenheiro. Sim, não é função dele. Se é função privativa do arquiteto, então deveria ser o arquiteto que deveria ter sido realizado, tá? Mesmo aqueles atos que não são privativos também encontram respaldo aqui, tá? Então, ainda, tá? Ou seja, mesmo não realizando os atos privativos, se apresenta ainda como arquiteto ou urbanista ou como pessoa jurídica que atue na área de arquitetura e urbanismo. Então, aqui também nós temos uma outra situação, então. Primeiro, nós temos aquele profissional
que no caso, né, ele não tem condições, ele não é habilitado a exercer uma função privativa e ele quer exercer. Isso é exercício ilegal. E tem outro que é pior ainda, que, vamos dizer aqui, a função que está ali nem é privativa de arquitetura, ela pode ser compartilhada, mas nesse caso, esta pessoa se apresenta como arquiteto, como urbanista, sem nunca sequer ter passado por isso aí. Vou dar um exemplo para você do que já aconteceu e eu quero que você me perdoe, porque aqui é só ciência, porque de repente se você tem um familiar nessa situação, mas me perdoe. O que aconteceu? Gente, o que aconteceu? Simples. Um profissional que se dizia mestre de obra, ele depois que foi então, né, detectado, ele se identificou como mestre de obras, mas foi depois. Esse cidadão se passou por arquiteto, apresentou um projeto, gente, e um projeto até bem delineado, com conhecimento técnico perfeitamente executável. Inclusive eu lembro que na ação ficou demonstrado que o projeto era perfeitamente executável, tinha os requisitos necessários, mas quando foi ver, aquele projeto foi realizado por um profissional que não tinha um curso superior, não tinha o curso de arquitetura nem urbanismo, e ele se passou por arquiteto sem ser arquiteto. Isso então é exercício ilegal da profissão de arquiteto ou urbanista. A carteira profissional de arquiteto e urbanista, ela possui fé pública, ela serve como identidade civil para todos os fins legais. Então aquela carteira profissional do arquiteto, do urbanista ali, ou do arquiteto e urbanista, ela é um documento importantíssimo, possui fé pública e ela faz prova de identidade civil para todos os fins, tá bom? Bem, vamos falar agora, será que esse registro pode ser interrompido? Será que é possível haver o cancelamento deste registro? Sim, tá? Vamos aqui eu e você analisar então. Nos termos aqui do nosso documento, é possível sim que haja, tá, a interrupção ou cancelamento do registro profissional. Como isso vai ocorrer? Primeiro, é facultada, gente, então ao profissional e também à pessoa jurídica que não estiver no exercício de suas atividades a interrupção do seu registro profissional. E isso poderá ser feito por um prazo indeterminado. E eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho um grande amigo, aliás, um grande abraço para ele, Edson Queiroz. Ele é arquiteto, gente, mas ele prestou o concurso para o cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e logrou êxito. Então ele é auditor fiscal e ele não exerce as suas atividades mais de arquitetura. Então, neste caso específico, ele pediu a interrupção do seu registro profissional, porque nesse caso específico ele está exercendo uma atividade totalmente fora do contexto da arquitetura. É um exemplo para você ver então como é possível isso acontecer. Quero falar agora sobre a Sociedade de Arquitetos e Urbanistas. Nós temos esta sociedade? É possível termos então esta sociedade? É sim, tá, gente? Então vamos estudá-la aqui, eu e você. Vamos lá. Olha, os arquitetos e urbanistas, juntamente com outros profissionais, eles poderão reunir em sociedade para que possam prestar serviços de arquitetura e urbanismo. Então, pode ser que eu tenha, por exemplo, um escritório, vou colocar o nome de escritório, pode ser isso, tá? Uma sociedade, onde ali naquele escritório tem 3, 4, 5, 6 arquitetos trabalhando ao mesmo tempo naquele projeto. Pode ter? Pode. É o que nós chamamos de sociedade de arquitetos e urbanistas. Tá? Sem prejuízo, tá, do registro e aprovação pelo órgão competente, gente, esta sociedade, então, que realiza, né, esta sociedade, então, que vem a realizar serviços de arquitetura e de urbanismo, esta sociedade, ela deve se cadastrar também no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E isso eu vi numa prova. Teve uma banca que perguntou se a Sociedade de Arquitetos e Urbanistas, se a sociedade deveria ser registrada no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Sim, ela tem que ser registrada também no Conselho de Arquitetura
e urbanismo, tá bom? Inclusive, depois que for feito esse registro lá no estado sede, as informações seguirão para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Isso para que se possa fazer um cadastro unificado, tá bom? Olha, é proibido o uso das expressões arquitetura, urbanismo ou designação similar, gente, na razão social, no nome fantasia da sociedade, que não tem ali, tá, arquiteto ou urbanista entre os seus sócios, tá, com poder de gestão, ou entre os empregados permanentes. Então, para que se tenha uma sociedade de arquitetos e urbanistas, necessariamente nesta sociedade, eu tenho que ter um arquiteto ali entre os sócios com poder de gestão e mais. Ou eu ainda preciso ter entre os seus empregados arquitetos. Então, gente, eu só vou usar a palavra arquitetura ou urbanismo no nome da minha empresa, no nome de fantasia da minha empresa, se de fato eu tiver um arquiteto naquela sociedade. E até uma coisa lógica, né? Já pensou uma sociedade de arquitetos e urbanistas sem ter um arquiteto? É uma coisa impressionante, né? Não poderia ter, tá bom? Então isso também é bem tranquilo. Vamos falar sobre os acervos técnicos. O que são estes acervos técnicos? Qual a importância dele para a nossa prova? Vamos aqui eu e você identificar estas ideias. Gente, o acervo técnico, o que ele é? Olha, na realidade, ele constitui, tá, propriedade do profissional arquiteto e urbanista. Então, o arquiteto e urbanista, ele vai desenvolver um projeto técnico. Esse projeto técnico é de quem? É dele. Esse projeto técnico é dele, tá? E nesse caso, esse projeto, esse acervo técnico vai conter todas as atividades que foram desenvolvidas por aquele arquiteto. Então, nós temos aí que o acervo técnico é de propriedade daquele arquiteto, daquele urbanista que o desenvolveu, tá? Inclusive, este acervo técnico, ele é protegido pelo direito autoral. Olha, e mais, para que você possa comprovar a autoria e para que você possa, então, também participar ali e ter acesso a estas informações, e mais, para que você possa ainda comprovar a formação deste acervo técnico, nesse caso, o arquiteto e urbanista, ele tem que registrar os seus projetos, tem que registrar os seus trabalhos técnicos, tá? Ali ele tem que ser registrado no Conselho de Arquitetura e de Urbanismo do Estado da Federação onde ele atue. Então, como é que nós fazemos prova? Como é que o engenheiro ali faz prova lá na área dele? Lá na área dele ele tem o projeto dele. Aqui é a mesma coisa. Como é que o arquiteto, como é que o urbanista vai fazer prova que ele é o autor daquele projeto? Ele vai registrar aquele trabalho técnico. Mas aonde é feito esse registro? No Conselho de Arquitetura e Urbanismo daquele estado, tá bom? Da onde ele atue. A qualificação técnica da sociedade com atuação nos campos da arquitetura e do urbanismo. Bem, esta qualificação, ela será demonstrada por meio de acervos técnicos dos arquitetos e urbanistas comprovadamente a ela vinculados, tá bom? Então, agora eu já sei como que vai ser feito isso, professor. Agora eu sei como é feita esta qualificação técnica. E mais, é dever, gente, todo arquiteto, todo urbanista ou ainda toda a sociedade de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo tem o dever de indicar, tá, nos respectivos documentos, as peças publicitárias ou ainda, no caso, de indicar em placas ou em qualquer outro elemento de comunicação, tá? Nesse caso, que esteja sob a direção daquele profissional ou daquela sociedade, então é obrigatório indicar ao público em geral e também ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo algumas informações, então, que são necessárias. Você quer ver? Vem cá, deixa eu te explicar isso aqui para você entender melhor. Gente, vou dar um exemplo. Nós temos vários campos de atuação. Não é isso? Vários.
Então, lá no campo, vamos colocar aí uma arquitetura paisagística. Quando o projeto estiver sendo executado, lá naquele projeto vai ter lá, gente, um documento, uma peça publicitária, uma placa com os dizeres sobre a atuação daquele profissional. E o que não pode faltar nesta placa, neste outdoor, neste documento? O que não pode faltar? Algumas informações que são de interesses do público em geral e do Conselho da Arquitetura e Urbanização. Vamos ver quais são as informações que não podem faltar de jeito nenhum? Vem cá, simbora com o professor. Então, o que não pode faltar? O nome civil ou a razão social dos autores e executantes do serviço, gente, tá? Inclusive, pode estar ali os pseudônimos, o nome de fantasia, mas não pode faltar o nome civil ou a razão social dos autores e executantes do serviço. Não pode faltar o número de registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo e não pode faltar de jeito nenhum qual é a atividade desenvolvida. Gente, toda vez que você estiver num campo de atuação da arquitetura e urbanismo, você vai ver que lá tem uma placa com os dizeres, falando que o que está sendo realizado, quem é o responsável, qual é o número do registro. Pode observar daqui para frente que você vai ver que isso é normal. Olha, quando se tratar de atividade que seja desenvolvida por mais de um arquiteto e urbanista, ou que seja desenvolvida por mais de uma sociedade de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo, tá? E mais, desde que não seja especificado os níveis de responsabilidade, se isso então não foi especificado, significa dizer que todos que ali estão são coautores e corresponsáveis por aquele projeto. É claro, ninguém decidiu ali, olha, quem é o autor ali, quem é o responsável, quem não decidiu, todos que ali estão, então, assumem esta condição. Aquele que implantar ou aquele que executar o projeto ou qualquer trabalho técnico de criação ou de autoria de arquiteto e urbanista, gente, tem que fazer, tá? De acordo com as especificações e de acordo com tudo aquilo que foi detalhado no trabalho, tá? A única exceção é quando houver autorização em contrário por escrito do autor. Então, pode ser, e é assim que normalmente ocorre, tá? O nosso arquiteto vai desenvolver o projeto e um outro profissional vai executá-lo, mas será executado exatamente nos termos em que foi ali detalhado. Qualquer modificação que tenha que ser feita, só se tiver autorização por escrito daquele que é o responsável aquele que criou aquele projeto. O arquiteto, gente, ao arquiteto e urbanista, a ele fica facultado, tá? Ele pode acompanhar a implantação e execução do projeto, ou ainda o trabalho de sua autoria. E ele pode fazer isso tanto pessoalmente quanto por meio de um preposto. Então, o fato dele, no caso aí, delegar a execução para um outro profissional, não significa que ele estará totalmente afastado. Não, ele vai ficar de olho ali para ver o que está sendo feito. Alterações em trabalho de autoria de arquiteto e urbanista, tá? Seja tanto no projeto, tá? Como na obra resultante. São possíveis estas alterações? Sim, porém, só poderão ser feitas se tiver ali uma autorização por escrito, tá? Do titular, do dono, do autor daquele projeto. Só não será assim se tiver uma pactuação, se tiver então ali algo em contrário. Então, se houver uma pactuação em contrário, tudo bem. Fora isso, só se tiver autorização dele, tá bom? Eu lembro de um caso em Brasília em que se queria construir um estacionamento e aí então não teve jeito. Ficou dependente ali da autorização do Oscar, No caso, não teve jeito, tá? Isso é então prova, claro, que deve ter isso. No caso de existência de coautoria, tá? A não ser que tenha sido pactuado em contrário, será necessária a concordância de todos os coautores, tá? Todos têm que concordar. E em caso de falecimento ou em caso de incapacidade civil do autor? Nesse caso, as alterações e modificações
poderão ser feitas pelo coautor. E se não tiver coautor, pode ser feito por outro profissional habilitado. E aí, nesse caso, será independentemente de autorização. Só que ao autorizar isso, ele assume a responsabilidade pelo projeto modificado. Percebam, então, que é bem prático, bem didático aqui o nosso documento. Ao arquiteto e urbanista que não participar da alteração em obra ou trabalho de sua autoria. Vamos supor que ele não participe. Ele, no caso, gente, então, a esse arquiteto ou urbanista que não participar, então, que não tenha participado da alteração da obra ou trabalho de sua autoria, né, é permitido o registro, então, de laudo lá no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de seu domicílio, com o objetivo, então, de garantir ali a autoria do seu evidente projeto e, além disso, determinar os limites de sua responsabilidade. É simples. Está tendo uma alteração de um determinado projeto de sua autoria. Você não participou desta alteração. Ótimo! Você só vai se responsabilizar por aquilo que você fez. Aquilo que foi modificado, aquilo que foi alterado, passa a ser responsabilidade de quem assim o fez. Tá? E na hipótese da alteração ali, tá? Não ter sido concebida pelo autor do projeto original, nesse caso, o resultado final, gente, ele terá como coautores tanto o arquiteto que é o autor do projeto original, como também aquele que é o autor do projeto de alteração. Isso só não vai ocorrer se tiver uma decisão expressa ao contrário do autor original. E aí, nesse caso, tá? Nesse caso, a autoria da obra passa a ser tão somente do profissional que houver efetuado as alterações. Então são, vamos dizer assim, situações bem pontuais. Bem, nós não poderíamos fazer diferente. Vamos terminar esse nosso encontro realizando uma questão. Eu quero que você me responda nos termos da 12378 e eu quero a correta. Vamos lá. Para o uso do título de arquiteto e urbanista e para o exercício das atividades profissionais privativas correspondentes, é facultativo o registro do profissional. Não, é obrigatório. É obrigatório o registro. O registro habilita o profissional a atuar no estado do registro. Não, habilita a atuar em todo o território nacional. Né? Exerce legalmente a profissão de arquiteto e urbanista a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços públicos ou privados privativos dos profissionais de que trata esta lei, ou ainda que mesmo não realizando atos privativos, se apresente como arquiteto e urbanista ou como pessoa jurídica que atue na área de arquitetura e urbanismo sem registro. Verdade, gente. Aqui eu tenho aquelas situações, então, que são consideradas como um exercício ilegal da profissão. A carteira profissional de arquiteto e urbanista possui fé pública e constitui prova de identidade civil para todos os fins de identificação somente. Não são para todos os fins legais. Todos os fins legais, e não é só para identificação, não. É obrigatória ao profissional e à pessoa jurídica que não estiver no exercício de suas atividades a interrupção do seu registro profissional no Conselho de Arquitetura e Urbanismo por tempo indeterminado, desde que não atenda as condições regulamentadas. Não, isso é facultado, tá bom? Ele então pode suspender, pode interromper. Logo após a análise minuciosa, única alternativa correta, alternativa C. Bem, com isso chegamos ao final então da nossa aula, uma aula rica de detalhes e mais uma vez a gente conseguiu avançar e avançar muito. Espero que você tenha gostado desse curso objetivo, porém delineado, marcado, feito na medida que você precisa para fazer a sua prova. Um grande beijo no coração, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Bem, pessoal, essa foi uma aula sobre a Lei 12.378, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração de vocês.